Esse vídeo é para quem possa interessar. Eu me interesso por ele. Sempre quando eu faço meus pequenos vídeos falando sobre a síndrome do pânico, eu começo a olhar ela com outro olho, sabe? Assim, como se eu estivesse de fora, como um observador, sabe? Não dentro daquela tempestade, sendo ela, eu sou a síndrome do pânico. Não, eu vejo ela de fora, eu só observo. Quando eu vejo o vídeo, olha que engraçado. Por isso que eu comecei a fazer vídeo. Mas nem pra postar, nem foi pra postar. Se esse vídeo um dia tiver pra todos verem, vai ser, não sei, foi por acaso e tá tudo certo se verem ou não, se alguém se identificar com isso, sabe? Porque tem coisa que eu vou falar que tem pessoas que não vão gostar, que não vão se identificar, e tá tudo bem. É uma coisa minha, uma experiência minha, é o que eu tô passando, é o que eu passei, é coisa minha. E me faz bem falar sobre isso, né? Eu vejo o problema de longe, um pouquinho mais de longe, quando eu vejo o vídeo. E tomara que eu consiga, de alguma forma, que seja uma pessoa, duas, que as pessoas também se identifiquem com isso e se ajudem também, né? Porque eu não vou poder ajudar ninguém, a não ser eu mesma me ajudar, né? E você também não vai. Se você não for você, ninguém vai te ajudar. É você com você, porque você tá dentro de você, é você que se conhece, você sabe o que você tá sentindo. Por mais que tenhamos sintomas parecidos, nós não somos iguais, né? Todo mundo vai ter seus picos de alguma coisa, um gatilho de alguma coisa, e cada um é uma pessoa. Então, assim, eu vou falar o que eu vivo, o que eu tô vivendo, a minha experiência. E, enfim. Então, tudo começou já faz uns 8 anos atrás. Não que que eu esteja com síndrome do pânico de 8 anos atrás até agora, tá? Teve uma bela de uma pausa, assim, de anos. Mas a primeira vez, eu nunca tinha ouvido falar sobre síndrome do pânico, ansiedade, essas coisas, nunca. Nunca mesmo. Gente, eu não me lembro de ter ouvido. E aí, depois de um assalto que eu vivi, eu fiquei muito assustada, né? Porque eu nunca tinha visto a violência assim tão de perto comigo, né? De homens com armas na mão, sabe? Abordando eu e minha amiga no carro, abrindo a porta, levando as bolsas. E eu lembro que eu fiquei muito petrificada, eu fiquei congelada e eu, sabe, paralisada. Fiquei paralisada, eu não. Só lembro como se fosse um filme passando na cabeça, aqueles homens, sabe, pegando as coisas, não lembro de rosto, não lembro de nada. Mas enfim, passou. Foi uma coisa muito violenta, assim, mas não teve violência, mas foi uma coisa violenta pra mim, assim, que eu nunca tinha sofrido aquilo. E a minha amiga também, desesperada, tadinha, foi horrível. Beleza, fizemos o boletim de ocorrência, tudo certinho, legal. Aí eu voltei pra casa e tal. Continuei minha vida normal, né, gente? Continuei minha vida normal. E aí eu lembro que eu tinha muitos afazeres naquela época, né? Eu era de uma igreja, eu tinha várias funções dentro da igreja, e eu sempre gostei muito de cuidar, assim, sabe? Das pessoas, de aconselhar. De uma maneira simples, tá, gente? Eu não sou psicóloga, nem sou formada em nada, né? E sou formada técnico, né? No técnico de teatro, mas não sou formada, assim, em faculdade. E aí, eu sempre gostei disso, de falar com as pessoas, de ouvir as pessoas, sabe? De ouvir, saber o que elas estão passando. Eu me interesso pela vida das pessoas, assim, não no intuito da fofoca, talvez também. Mas, assim, mais de uma coisa de, sabe, falar, putz, meu, ela vive esses problemas, putz, parecido com o que eu vivo também, gente, é muito parecido, né, tal, enfim. Eu sempre gostei muito de ajudar. Aí na igreja, como na igreja você se dispõe muito a isso, é um campo muito fértil para isso, né? De você ajudar o outro e tal. E aí eu entrei naquela, e a igreja era muito legal, assim, tipo, ainda é até hoje, né? Acho que é uma maneira da gente, de como a gente tá vivendo, né, nossa cabecinha no momento para poder interpretar as coisas. Então tinha coisas que eu gostava, dança, teatro, né? Tinha coisas, enfim, tinha muitas coisas, não quero entrar muito nesse detalhe. Então tinha uma cobrança também por trás disso, né? De você ter que fazer, ter reunião, ter as coisas e tal. Só que além da sua vida na igreja, você tem uma vida em casa, né? Então você tem uma casa pra você cuidar, você tem família pra dar conta também, de você estar nos seus encontros com a sua família, nos seus almoços e tal.
E acabou que deixando isso um pouco de lado e ficou muito apertada as coisas. Iam ficando apertadas, só que eu nem percebia. Sabe quando você não tá percebendo? Você acha que você tá tão ativa, você tá tão... Ah, eu tô, sabe, fazendo muitas coisas, isso é muito saudável, né? Correndo pra lá e pra cá, e às vezes dava aquela certa frio na barriga, assim, muitas vezes, dependendo de alguma coisa que eu ia fazer, mas eu nem me dava conta, achava que aquilo ali é tudo muito normal. Só que vinha muito, né, essa ansiedade já tava aflorando ali, já tava já enchendo o copo ali, sabe, pra poder transbordar, só que eu nem me atentava. Aí depois desse assalto, demorou mais ou menos um mês. Eu lembro que eu tava passando pelo mesmo lugar que eu tinha sido assaltada. E aí, quando foi na volta, eu fui, lembrei, né? Tipo, ai, nossa, foi aqui que eu fui assaltada. Só lembrei. Quando eu voltei pelo mesmo lugar, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas. Eu tava tentando falar alguma coisa, mas eu lembrava que eu tinha que falar, mas a minha boca não acompanhava, a minha língua, eu não conseguia falar, minha língua enrolou. Eu tentava falar alguma coisa e minha língua ficava enrolada, sabe assim? Como se tivesse tendo um AVC. Eu nunca tive, graças a Deus, mas as pessoas que falam, que tiveram, tipo, tem dificuldade, sempre dá uma dificuldade para falar, né? Até tem sequelas de fala por conta do AVC. E aí eu lembro que eu fiquei com aquela dificuldade para falar e eu queria falar alguma coisa, um desespero, porque, sabe, você quer falar e não consegue. Aí na minha mente eu falava, gente, eu tô tendo um AVC. Meu Deus, eu tô tendo um AVC. Aí, enfim, a pessoa que tava do meu lado, eu não conseguia falar pra ela, a gente chegou em casa e eu falei, nossa, eu acho que eu tô... Aí eu consegui falar, eu comecei a lembrar de Deus, sabe, de Salmo 91, né, enfim. Você vai para todos os lugares para poder. Porque se pega tudo na hora do seu medo. Aí a pessoa foi, tirou minha pressão, tava até um pouquinho alterada, acho que por conta que eu fiquei tão nervosa. Mas tudo bem, passou aquilo. Só que a partir desse dia que eu senti esse sintoma, nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais. Foi como se tivesse despertado essa chave que é da ansiedade exacerbada, sabe? Aí eu lembro que eu não dormi direito. Eu lembro que eu nem dormia, sabe, assim, quando você deita, assim, toda tranquila na sua cama, não. Eu lembro que eu deitei um pouco meio sentada assim, sabe? Gostava com medo de perder a respiração, de não conseguir respirar. E tá tudo bem. Quer dizer, não tava tudo bem, né, gente? Aí eu fui, e eu lembro que passei uma noite ruim, né? Um mal-estar, uma coisa esquisita. Mas, gente, o pior é que eu não sabia o que isso significava, sabe? É o pior ainda quando a gente não sabe o que que é, porque é aí que você se desespera, né? Fala, meu Deus, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer, gente, sabe? Eu pensei que eu ia viver tanto, já vou morrer, não vou, sabe? Aí você começa a cair umas fichas na sua cabeça. Aí tá bom, passou. Aí eu lembro que ficou, eu fui fazer minhas coisas, continuei fazendo as minhas coisas, tudo normal. Passou aquilo, não tive mais. E eu acabei até esquecendo. Só que dependendo de alguma coisa que, tipo, que aflorava aquilo, sabe? Alguma coisa emocional que alguém falava e aquilo me abalava alguma coisa, eu sentia já uma coisa estranha, né? Eu falava, nossa. E sempre era à noite começava aqueles sintomas, aí vinha uma onda assim, sabe, no meu cérebro, assim, uma coisa me tomando no cérebro, assim, uma fraqueza, sabe, parece que a cabeça vai ficando oca, sabe, e gente, é muito difícil de explicar essas coisas. E aí vinha junto a falta de ar, aí eu lembro que à noite às vezes dava aquela aceleração no coração. Aquela aceleração no coração que eu falava, meu Deus do céu. E aí eu com medo de acordar a pessoa. Gente, eu não quero falar o nome da pessoa porque eu não tô mais com ela, né? E ela tem uma outra pessoa pra não dar problema. E aí eu não queria falar e acabava que eu no desespero eu falava, me leva no hospital, porque eu não tô bem, meu coração tá acelerando demais, eu acho que eu tô com algum problema e tal. Aí lá vai a pessoa me levar no hospital, e sempre era muito de madrugada, assim, ó. Sempre foi muito de madrugada. Dificilmente foi durante o dia que eu passei mal, eu não sei, a minha mente me traz coisas muito da noite. Talvez para as pessoas, tem gente que só tem mais durante o dia, mas eu tinha mais à noite. Aí ia no hospital, né? Já chegava desesperada lá e acho que as enfermeiras já sabia mais ou menos qual que era o perfil das pessoas ansiosas. E ela super
calma lá, tirando a pressão, né? Colocando lá no dedo lá aquele negócio lá do oxigênio e tal. Aí eu falei, gente, aí eu falava pra ela, tô com muito, tá acelerando demais meu coração, olha, tô sentindo aqui. Aí ela falava, não, tá normal o seu batimento cardíaco. Aí as pessoas que tá com você falam assim, meu, você tá viajando, né? Tipo, tá vendo, é nada, é coisa da sua cabeça e não sei o que, aquelas mesmas coisas que a gente ouve sempre. Tudo bem, voltava pra casa, aí eles davam aquela medicaçãozinha, né? E tal. Aí foi umas 3, 4, 5 vezes que eu fui parar no hospital da mesma forma, né? Sempre à noite, aceleração no coração e suava. E às vezes daqui a pouco dava aquela tremedeira de frio. Ai, o ar que não vinha, e aquela coisa sufocada e tal. E sonhos, gente, não era sonhos, era pesadelo. Era à noite, quando você conseguia cochilar, vinha um pesadelo, sabe? De alguma coisa ruim, que você acelerava mais seu coração. Meu, era uma luta durante o dia, porque o seu corpo ficava com aquela sequelinha da noite, sabe? Porque você não fica mais. Gente, inacreditavelmente, você não fica normal assim, sabe? É muito louco, cara, é muito louco. É só as pessoas que passam por isso que eu falo, gente, olha, a gente é muito guerreiro, cara, porque não é mole, mas é para um bem maior, eu tenho certeza. A gente se tornar uma pessoa. A gente já é uma pessoa muito boa, muito maravilhosa, mas eu acredito que isso aí a gente vai tirar muita coisa daqui de dentro que estava guardada. Aí tudo bem. Aí foi o ponto até de o clínico me encaminhar para o psiquiatra. Ele me encaminhou e eu me vi numa recepção do SUS mesmo, eu lembro, para ser atendida pela psiquiatria. Gente, aquilo ali para mim foi um choque, sabe? Eu comecei a analisar sentada ali sozinha, né? Falei, gente, onde eu fui parar? O que eu tô fazendo aqui esperando um psiquiatra, gente? E pra gente, psiquiatra é coisa de louco, né? Eu fui criada assim, psiquiatra, você tá louca, a pessoa tá louca, psicólogo também, mas o psiquiatra é muito mais forte, eu acho. Aí eu lembro que que eu tava lá na fila e tal, né? Na fila não, na espera, né? Aí chamou. Eu fiquei assustada. O que eu vou falar pra esse psiquiatra? Eu nunca passei por um psiquiatra na minha vida. Aí ele começou a falar, o que eu posso te ajudar? O que tá acontecendo? Aí eu falei, então... Aí comecei a explicar tudo, né? Que tava falta de ar, passando mal, blá, 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 que tinha sofrido assalto. Eles falam, né? Teve algum episódio na sua vida que foi, né? Que foi traumático, alguma coisa, alguma perda. Então, sempre tem essa ligação. Eu falei, sim, tá. Aí comecei a contar tudo, tá. Aí ele foi e me passou sertralina. Eu nem lembro se foi homem ou foi mulher. Aí nem lembro. Passou sertralina. Aí eu falei, tudo bem. Aí peguei, né, falei pra pessoa, passou o medicamento. Aí a pessoa te olha assim e fala, ixi, essa aí, coitada. Sabe assim? Entrou nessa, sabe assim? Mas tudo bem. Aí eu comprei esse remédio. Aí eu lembro que ele me dava uns sintomas ruins também, sabe? Eu falava assim, ué, mas esse remédio é pra tratar, eu tô ficando ruim, sabe? Assim, eu tô ficando, parece que vai piorando, os sintomas aumentam. Eu acho que tem uma adaptação no organismo, né, também. Acho, não tenho certeza. Tudo que é um remédio, ainda mais remédio forte, que mexe com o seu cérebro, essas coisas, eu acho que tem uma adaptação, né? O corpo, ele não estava acostumado com aquela medicação, aquela fórmula, de repente chega ali, né? Então o corpo fica assim um pouco abalado. Aí, aí comecei a tomar, acho que eu tomei uns meses, hein? Uns meses. Só que aí eu comecei a ver um lado, eu tinha um lado físico, que tinha uma preocupação, e fui fazer os exames, né? Falei, não, primeiro eu vou fazer os exames, tudo. Não é possível, né? Não é coisa da minha cabeça. Eu tô com algum problema e pronto. E fui atrás de explicação clínica mesmo, né? Aí fui pro médico, aí pedi os exames de coração, pedi exames de sangue, esse exame de rotina pra saber se a gente tá com algum problema. Aí eu lembro que ele fez todos os exames. Nossa, tô vermelha aqui. Aí ele fez todos os exames. Demorou um pouco, mas graças a Deus o SUS, ele é funcional, gente. Ele funcionou pra mim. Sempre funcionou, assim. Tudo bem, demorou um pouco, mas eu sempre fiz exames muito bons, assim. Aí eu fui, fiz os exames. Eu lembro que deu tudo certo nos exames. A única coisa que tinha dado foi prolapso da válvula mitral, diz que é uma fendinha que a gente tem, né? No... Aí não sei explicar direito. E aí o sangue dá um refluxo, né? Ele sai um pouquinho. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que é isso que eu tô passando? Será que é por isso que eu tô tendo todos esses sintomas? Aí não. Aí eu perguntei pra médica,
uma clínica que eu tinha pedido os exames, ela falou que não, que aquilo ali era uma coisa que era normal, que nas mulheres podia acontecer e tal, não era uma coisa grave. Então aquilo não era o motivo dos meus sintomas. Aí eu falei assim, então tá. Mas mesmo assim, até hoje, sabe? Quando eu fico assim, será que tá aumentando esse problema? Só que não, dizem que esse problema é assim, é um só. Se você tem naquele grau e não aumenta o grau, sabe? Foi isso que a médica me explicou. Aí beleza, aí eu comecei a ver, aí tomando os remédios, eu lembro que eu emagreci, não conseguia comer. Eu lembro que na hora que eu ia comer, se eu colocasse na cabeça que eu poderia passar mal, porque vinha uma sensação ruim, ela vem, sabe? Ela vem de baixo, eu acho, sabe? Assim, ela vem como uma onda, sabe? Aí ela vai te tomando e você vai ficando mole. E aí, sabe, eu lembro que eu fui comer uma vez, eu engasguei, porque faltou o ar na hora, eu engasguei. Aí eu fiquei com medo de comer. Olha que coisa, você fica com medo de comer. Você fica com medo de tudo. Você fica com medo de tomar banho, fechar a porta. Eu lembro que eu dormia com sapato, eu dormia com roupa, porque qualquer coisa eu ia no hospital e alguém, sabe, ia me levar ali. Eu já deixava meu cartãozinho do SUS com meu RG, tudo bonitinho. Porque se precisasse, a pessoa já via ali. Se eu desmaiasse, alguma coisa, mas eu nunca cheguei a desmaiar, não. Acho que eu nunca cheguei a desmaiar. As pernas ficou bem bamba, mas eu nunca cheguei a desmaiar. Aí, beleza. Aí, só que eu comecei a ver um outro lado, né? Eu falei assim, porque senão essas coisas te põem muito pra dentro. Na dor mesmo que você começa a se sentir mais. Quando você tá só no prazer, sabe? Só nas coisas, nas distrações, né? Tomando suas bebidinhas, com seus amigos, trabalhando, fazendo suas atividades, você tá muito pra fora. A não ser que você seja presente, vivendo aquilo ali com uma presença. Que é muito difícil, gente. É muito difícil a gente ficar presente. É uma luta. Eu tô lutando pra voltar pra casa, que eu falo que é voltar pra mim. Então, a gente faz as coisas muito pra fora, né? Muito pra fora. Aí eu lembro que eu comecei a me atentar a isso. Falei, gente, tem alguma coisa aí que não tá legal. Eu falei assim, alguma coisa aqui que não tá legal, não só no meu sintoma físico, tem alguma coisa psicológica aqui que tá mal resolvida, né? Gente, eu não vou entrar em detalhes da minha vida, da minha infância agora. Pode ser que um dia eu fale sobre isso em outros vídeos e outros. Se for pra frente isso, de eu ter vontade de fazer mais vídeo, porque eu não sei se eu vou fazer mais. Se eu for postar, não sei. Então, se um dia acontecer, pode ser que eu fale um pouco sobre isso. Então, não vou entrar em detalhes de infância, porque tem muito a ver. Tem muito a ver com o que a gente está passando hoje, a nossa infância, como a gente, né, como a gente foi, como a gente lidou com tudo isso. Com a nossa, né, com nossos pais, da maneira como eles criaram, com as crenças, com a escola, com tudo isso. E aí eu comecei a ver que eu era uma pessoa, que eu tava num segundo casamento e eu tava de novo repetindo uma mesma história, sabe? Com uma pessoa. Ai, gente, não vou poder falar, porque senão eu vou ficar falando da pessoa, não posso. Mas assim, um pouco anulada, pensando só no outro, fazendo muito pelo outro. Não que você não tenha que fazer as coisas pela pessoa que você gosta, sim, concordo, mas sabe aquela coisa de obrigação, de ter que, tem que, sabe? Não, aquilo ali tava me sufocando. Então não era só o lado do relacionamento, tinha um lado também, o outro lado social meu. E eu falo, gente, eu preciso sair dessa, tem uma coisa me sufocando, eu tô presa. Sabe quando você tá presa numa prisão com lacinho cor-de-rosa, tipo, sabe, a casinha da Barbie? É essa prisão que a gente se põe, uma prisão toda adornada, toda bonitinha, com cenário lindo, mas é uma prisão que você se põe e você tem o poder de sair dela, só que você não sai. Por quê? Porque você tem um medo, o medo. O medo é a questão, gente. O medo é a questão de tudo que a gente tá passando. E ele se disfarça de um monte de coisa, pra gente não saber que é ele. Enfim, aí beleza. Aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, eu falei, gente, preciso sair fora disso. Tem alguma coisa aqui que tá me sufocando. E eu comecei a acordar, você começa a acordar. A vantagem da síndrome do pânico é que você começa a acordar, sabe, para as coisas assim, que se você não via, você falava, puxa vida, fulano falou uma coisa pra mim, sabe, e eu não respondi, não de você ser violento com a outra pessoa, mas puxa, eu como se diz, eu não me respeitei, eu não me defendi, sabe, parece que então você não se ama, parece que você defende os outros, você não se defende,
sabe? Você deixa as pessoas falarem coisa pra você e você não, sabe, não tem uma autoridade sobre você de falar, não, é isso. Não na violência, gente. Eu nunca fui uma pessoa violenta, de ofender as pessoas, de brigar, de bater. Assim, não é, acho que da minha personalidade. Talvez tem pessoas que são assim, tá tudo certo. Cada um age da maneira como é a sua personalidade, seu temperamento, né? Mas o meu temperamento sempre foi de apaziguar, de tipo, vamos conversar, vamos ver. Lógico que eu tive minhas explosões já, porque eu não sou de ferro. Mas, mas não, é mais um lado mais de conversar mesmo. E mesmo assim, eu ainda sempre falava assim, às vezes as pessoas até me ofendiam de alguma forma, e eu não sabia como revidar aquilo de uma maneira, sabe, sincera e falar, ó, vou pôr um limite aqui, não é bem por aí. Eu acho que eu tinha muito disso. Hoje eu tô aprendendo mais, né? Tô aprendendo, né, a lidar com isso. E aí eu comecei a ver que aquele relacionamento não tava legal, ele tava atrapalhando também, né? Dentre outras coisas. Aí acabei largando algumas coisas. Falei, peraí, deixa eu largar nessa função aqui da igreja que eu tô, deixa eu largar isso, deixa eu deixar de fazer isso. Aí comecei largando algumas coisinhas aos poucos, né? E aquilo ali já ficou começando a me incomodar, que eu precisava, tava alguma coisa muito pesada em mim, eu precisava tirar uns excessos que estavam, né? De todas as formas. Umas cobranças, umas coisas de cuidar dos outros, era irmão que eu tinha que cuidar. Ai, você tá bem, você tá precisando. Ai, gente, é muito cansativo, porque a nossa vida já não é fácil você lidar com você, com as suas questões, com as suas coisas. Imagine você tendo que lidar com a vida do outro, sabe? Você pode ajudar, lógico que você pode ajudar, mas quando você tá muito bem com você, que você tem força suficiente para você ajudar o outro, mas eu tava sem força. Eu já tava sem força ajudando o outro. Imagina assim, um cego levando outro cego, sabe? Um doente querendo ajudar outro doente. Não tem como, né? O médico que ajuda o doente, não é o doente que ajuda outro doente. Aí, enfim, só que você pensa que você tá super bem, nossa, eu tô fortona, tô arrasando, sou, sabe, a menina que resolve tudo de todo mundo. Só que não. Aí comecei a ver essas coisas, tal. Aí num belo dia, só pra dar uma resumida nessa parte, eu peguei uma discussão com a pessoa que eu tava lá fazendo um filezinho de frango, como, sabe, todos os dias, fazendo a minha comidinha lá, normal. Aí ele falou uma coisa só, não foi muita coisa, gente, não foi uma coisa, nossa, ele te bateu, ele te falou uma coisa que te ofendeu muito, não, ele falou uma coisa muito simples, mas aquilo que tocou em mim, assim, de um jeito, ele me, né, ai, não posso falar, porque não vai ficar uma coisa, mas assim, uma maneira muito assim, que eu não aceitei pra mim, sabe, assim, achei que foi muito indigno pra mim, muito injusto, muito, não por ser, não sendo vítima da história, não, eu só quis me proteger daquilo e eu me doí por mim, eu tava ouvindo aquilo. Aí eu só lembro que eu peguei minhas coisas e saí pela porta, coisa que eu nunca faria na minha vida, em sã consciência, se eu tivesse, antes de ter dado essa síndrome do pânico, eu não teria saído, porque eu estaria muito racional, muito pra fora, muito fazendo as coisas, então eu não ia me atentar a essas coisas, eu ia falar, tudo isso é normal. Só que quando você tá com a síndrome do pânico, ela te deixa muito mais viva, muito mais alerta a tudo, não só a sintomas físicos, mas a seu psicológico. Sobre as pessoas que falam com você, como elas falam com você, do jeito que elas falam com você. Sabe, você começa a ficar muito esperta com as coisas assim, sabe? E você vai analisando. Puta, é uma coisa que é ruim, mas ao mesmo tempo é bom, porque, gente, tem dois lados, sempre tem os dois lados, né? Sempre tem dois polos. Se tem o negativo, tem o positivo. Se tem a parte negativa da síndrome do pânico, tem a positiva também, não tem como. E aí, beleza, saí pela porta e ninguém acreditou. A pessoa ficou assim, achando que eu ia voltar, né? Porque quem é ela, coitada, né? A mão na frente, outra atrás, vai pedir depois pra poder voltar, porque não tem pra onde ir. Eu só sei que a vida, ela adora quando a gente corre risco, quando a gente enfrenta as coisas sem medo, quando a gente vai sem pensar no depois, sabe? Quando você vai pra vida, ela te dá apoio, cara. Sério, ela te dá apoio, ela apoia as pessoas que são corajosas, que vão, que não tem medo, que sabe, que vão sem chão, e ela vai colocando chão, e sabe? Foi isso que eu percebi da vida. Foi a primeira vez que eu comecei a entender a vida. Aí eu saí pensando comigo e dando risada. Eu falei, meu, pra onde eu vou agora? Eu lembro que eu liguei pro meu irmão, ele morava sozinho, só que ele nem atendeu. Eu lembro que eu fui pro shopping, fui assistir um desenho,
animado que estava passando na época. Fiquei almoçando lá na Praça da Alimentação sozinha. Eu, minha malinha e minha comidinha lá, eu lindinha lá. E tô bacana, falando, e aí, né? Mas tudo bem, comendo lá. De repente, toca o telefone. Era minha irmã. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Ah, tô aqui. Saí de casa, larguei tudo. Aí a minha irmã falou, vem pra cá agora. E eu lembro que era no interior de Minas Gerais. E eu só fui pra rodoviária, comprei uma passagem e fui pra lá. Eu acho que esse vídeo vai parar agora. Mas depois eu vou tentar fazer outro, tá? Uma continuação desse, se parar. Então, deixa eu terminar aqui então. Aí eu fui pra lá, fiquei com a minha irmã, fiquei um tempo com a minha irmã lá e nunca mais voltei pra essa pessoa. E aí eu comecei uma segunda fase com a síndrome do pânico, que eu vou contar no próximo vídeo.